Então, vamos lá, pessoal. Essa aula, eu criei ela já tem, assim, acho que próximo de 2 anos, e ela hoje vai ser ministrada, especialmente para os residentes de cardiologia e cirurgia cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia, né? Todo mundo aí começou o R1 agora na última semana, logo depois do carnaval, né? E eu quis trazer um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia. Como vocês sabem, né? Eu sou lá uma das pessoas responsáveis por avaliar os pacientes para cirurgia, preparar, ajudar a galera a preparar o paciente. Então, vamos colocar um pouquinho dessa nossa experiência, que é longa. Eu terminei a residência de cardio, deixa eu ver, em 97. Tipo, em 2000 eu já estava trabalhando com cirurgia cardíaca. Então, tem por aí mais de 20 anos. Então, vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo, porque a aula está um pouquinho longa, mas tá, prometo para vocês que vai fluir. Então, nós temos um paciente de 66 anos, hipertenso diabético não insulino dependente, internado por síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, recebendo tratamento com enoxaparina, AS, clopidogrel, carvedilol, enalapril e atorvastatina. Realizou coronariografia, que mostrou doença multiarterial com indicação cirúrgica. Você é um intensivista responsável pelo caso, né? O paciente está dentro da unidade coronariana. Como você faria para avaliar esse paciente em relação ao pré-operatório, né? Um paciente idoso com múltiplas comorbidades, a gente pode prever aí algumas, alguns possíveis achados, né, na avaliação clínica dele, como, por exemplo, a doença renal, que traz aí uma alteração, um impacto no prognóstico, que nós vamos ver mais à frente, que não é pequeno. Como você estimaria o risco desse paciente e como você abordaria o paciente e a família, né? Quem me vê pelas enfermarias no dia a dia sabe que eu pergunto: a família está ciente do risco? O paciente está ciente do risco? Então, nós temos aqui 4 pecinhas fundamentais no nosso quebra-cabeças para a gente preparar o paciente bem para a cirurgia, né? Que é a avaliação da história, do exame físico, dos exames complementares e os scores, perdão, de risco cabíveis. Então, vamos lá começar do começo, né, da história do paciente. Dois grandes sintomas ah, que nós buscamos no dia a dia para avaliar esses pacientes, sejam eles valvares ou coronarianos ou aórticos, enfim, são a angina do peito e a insuficiência cardíaca, né? Então, comumente, quando vocês estão me passando os casos do paciente, vocês me falam, é uma angina CCS3, uma angina CCS4, o paciente estava sintomático há um ano, estável no ambulatório do Pitela, e daí, nos últimos meses, ele vem piorando o quadro dele. Então, é importante, sim, printem aí, vocês saberem a, a classificação canadense de angina para esses pacientes. Quanto mais limitado o paciente for, mais aquilo representa um red flag para a gente da urgência da cirurgia dele. E uma outra classificação que nós vamos utilizar para avaliar sintomas para insuficiência cardíaca é a da New York Heart Association. A mesma coisa, né? Conforme ele vai caminhando da classe funcional 1 para 4, ele está mais limitado e isso tem impacto prognóstico e tem impacto também na nossa tomada de decisão, por fazer a cirurgia daquele paciente mais ou menos rápido, né? Ah, Importante a gente passar pela revisão de sistemas, visando algumas pecinhas bem específicas aqui para vocês,
Lembrando que a gente está falando de pré-op de cirurgia cardíaca. Então, a história de DPOC não, história de DPOC não é aquele doente, ele é tabagista, então tem DPOC ou tem alterações estruturais ali na tomografia, eventualmente, ou um pulmão hiperinsuflado na radiografia de tórax. Não, é história de DPOC, sim, com seu grau de limitação, com medicamentos em uso, se ele é aquele DPOC do tipo bronquítico, enfisematoso, que já tem baqueteamento digital. Então, falar para mim que é DPOC, mas porque você viu a alteração morfológica, não está valendo, né? O tabagismo ativo, nós vamos falar mais à frente, tem que ser pesquisado para cirurgias eletivas. Pacientes que não ficam minimamente 4 semanas, que não se submetem à cessação do tabagismo durante 4 semanas antes da cirurgia, no nosso serviço, a gente não marca cirurgia. Isso tem embasamento nas recomendações da literatura, né? A mesma coisa o etilismo, deve ser cessado antes de você submeter um paciente a uma cirurgia eletiva, né? Diabetes mellitus, especialmente se não controlada, né? Doença neurológica prévia. Vocês sabem, a cirurgia cardíaca ela é muito deliriogênica. No pós-operatório, há uma incidência de cerca de 40% de delírio, e isso pode ser marcador e promotor de complicações no pós-operatório. Além disso, né, pacientes que já têm sequelas neurológicas importantes vão ser pacientes que vão ficar muito preocupados com a recuperação dele no pós-operatório. Cada dia mais a gente tem buscado mobilizar os pacientes precocemente, no dia seguinte da cirurgia. E pacientes com sequelas importantes não conseguem. Pacientes com hemiplegia, ou uma hemiparesia importante, que usa bengala, que usa muleta, que usa andador. Como é que eu vou fazer uma esternotomia nesse paciente? Outra coisa, o paciente não pode realizar o autocuidado por alguma sequela neurológica. Como é que eu vou garantir que esse paciente vai seguir a trilha da reabilitação? Ok, nem todos vão ter chance de fazer uma reabilitação com médico, educador físico, fisioterapeuta, mas eles vão para casa orientados a praticar determinados exercícios. Lá no instituto, eles vão com uma cartilha para fazer o exercício, e aí ele tem do ponto de vista social, alguém que o ajude, né? Então, botei aqui o DPOC, está associado com complicações respiratórias após cirurgia de revascularização. Pacientes que têm doença grave, vejam que aqui tem a definição do que é doença grave. Um VFUM menor que 50% do predito e ou PO2 menor que 60 ou PCO2 maior que 50 em ar ambiente. É isso que me interessa quando vocês me falam que o paciente é DPOC. Esses pacientes têm maior risco de pneumonia, ventilação mecânica prolongada, fibrilação atrial, infecção profunda de sítio cirúrgico, tempo de permanência e mortalidade operatória no pós-op de cirurgia de revascularização miocárdica, né, pessoal? Porque não adianta eu indicar uma cirurgia, sobretudo eletiva, se eu, ah, com o tratamento que eu estou dando para o paciente, eventualmente eu estou até encurtando a sobrevida dele, né? A oximetria deve ser, vocês perguntam frequentemente, né, nos tabagistas ou com história recente de tabagismo, a oximetria deve ser determinada em todos os pacientes. Oximetria, não é coletar gasometria. Se você flagrar uma saturação periférica de oxigênio menor que 90, aí sim você deve coletar a gasometria arterial. Importante também, e a gente, quando lá na unidade de pós-operatório, quando a gente observa um paciente hipoxêmico no pós-operatório, primeiro que já é esperado algum grau de hipoxemia, né? Você faz esternotomia, você tem alteração da mobilidade diafragmática,
E o pulmão é uma grande esponja de agregado inflamatório, consequente à circulação extracorpórea. Então, é esperado que até 8 semanas aquele paciente tenha um PO2 abaixo do que seria previsto para ele. Então, comumente, vamos desmamar esse paciente, tá hipoxêmico, é DPOC. Checa lá, com certeza a galera da enfermaria coletou a gasometria no pré-operatório, vamos ver se é o basal dele. Tabagismo ativo. Paciente tabagista tem maior propensão à hipoxemia no pós-operatório, tem mais alterações restritivas e obstrutivas na prova de função pulmonar, tossem mais e, assim, tem maior risco de decência do externo. Eles têm, são indivíduos protrombóticos, né? Tem níveis mais elevados de fibrinogênio e agregação plaquetária, tem risco aumentado de infecção de ferida external. Então, quando possível, quando a cirurgia for eletiva ou for possível eletivar, nós aconselhamos o paciente a cessar o tabagismo pelo menos 4 semanas, o ideal seriam 2 meses antes da cirurgia, para reduzir o volume de secreção nas vias aéreas e melhorar o transporte mucociliar. Uma coisa muito legal para esses pacientes é que a gente tem evidência de que fazer um período de pré-habilitação, de fazer um programa visando a melhora da capacidade funcional desse paciente do ponto de vista pulmonar, ele é efetivo em melhorar a função no perioperatório e pode sim reduzir complicações pulmonares em pacientes com DPOC. O abuso de álcool leva a um potencial para sangramento intraoperatório, para disfunção hepática no pós-operatório, para agitação e síndrome de abstinência. Como vocês sabem também, nesse perfil de paciente, comumente a gente considera bioprótese, né? Nos valvares. Pacientes cirróticos, Child C, não são candidatos à cirurgia cardíaca. Vejam bem, não são. Pacientes com MELD de 13,5 a 15 têm uma mortalidade elevada. E aí, eventualmente, se é um hepatopata avançado e eu tenho convicção, consigo documentar que a piora da qualidade de vida desse indivíduo é pela cardiopatia e não pela hepatopatia avançada, posso considerar, se for viável, a cirurgia sem SEC. Se forem valvares, provavelmente vão para procedimento percutâneo. A diabetes também é um estado protrombótico, além de pró-inflamatório, está associado com doença aterosclerótica, leva a um risco aumentado de AVC, infecção, disfunção renal e mortalidade no pós-operatório. Pode promover uma redução na patência de enxertos venosos e pior sobrevida a longo termo. Então, é aquilo, né, pessoal? O doente está com 300 de glicemia no pré-operatório. A possibilidade daquele paciente ser um paciente que vai aderir às medidas no pós-operatório tem que ser avaliadas. E assim, é um paciente que você tem que ter ele embaixo do braço, conversar com ele, com a família, garantir que ele vai ter acesso a cuidados para essa doença, para essa comorbidade tão importante. Então, hemoglobina glicada maior que 7% está associada com infecção de ferida external, com AVC, com insuficiência renal, com infarto e redução da sobrevida a longo termo. Então, quando vocês brincam comigo, falam que eu sou a patrulha da glicemia, eu sou. Mas porque eu tenho aqui evidência contundente de que é algo que eu posso controlar, né? E que eu não posso, e que vai fazer mal para o paciente, então eu vou patrulhar a glicemia. Então, me aguentem desse jeito, porque eu estou mostrando para vocês que é real e oficial. O uso de insulina e NPH aumenta o risco de reação à protamina, já que existe protamina na molécula. Então, e reação à protamina não queiram ver, né? É muito ruim, o paciente faz um quadro de choque vasoplégico, ou hipoxemia, né? É um quadro que sempre, no final da cirurgia, quando o paciente reverte a heparina da SEC com protamina, é um momento que a gente deve observar o paciente muito de perto para essa complicação. Nos indivíduos diabéticos,
temos que considerar muito, e a gente não faz, vocês já viram isso? A gente não põe dupla mamária. Eu escrevo lá que não é para colocar se o paciente tiver descompensação glicêmica, né? Já que pacientes com devascularização do externo com o uso da dupla mamária podem ter maior risco de infecção e ser diabéticos. Embora a gente saiba que a possibilidade de melhores resultados é clara, né? E aí talvez isso está um pouco controverso, não é 100%, tem o time mamária esqueletizada e o time mamária pediculada, né? Esqueletizada, removendo o tecido adiposo. Aí a galera que gosta da pediculada diz que o tecido adiposo tem propriedades vasodilatadoras, enfim. Vocês já sabem, se a glicada estiver alterada, significa que nos últimos 90 dias o paciente não ficou adequadamente controlado e espero ter convencido vocês, controle glicêmico no pré-operatório é essencial. Então, aqui está uma foto da mamária esqueletizada e aqui da mamária com o seu pedículo, mantendo ali o tecido adiposo. Doença neurológica, já falamos um pouco sobre ela. Como é que eu devo investigar, né? Se o paciente tem história de AVC, de ataque isquêmico transitório prévio, isso aumenta o risco de AVC no pós-operatório. É uma complicação que vocês não vão querer ver, porque é muito ruim, né? Se perder um paciente com evento neurológico no pós-operatório, ou ele entrar falando, dando cirurgia eletiva e ter complicações neurológicas, né? Aí já vou aproveitar esse momento. Esse quadrinho é da última diretriz de cirurgia de revascularização miocárdica, né? A última vigente. Lembrar que para pacientes que serão submetidos à cirurgia de revascularização, o Doppler de carótidas é recomendado para pacientes que tenham história de evento neurológico, neurovascular cerebral ou sopro carotídeo. Ah, Classe 1 de recomendação, nível de evidência C. Já pacientes com DAC multiarterial, doença arterial periférica, que é um marcador de aterosclerose difusa, ou maior que 70 anos de idade, classe 2A de recomendação, nível de evidência C. Na rotina do INC, quem não viu ainda, aquelas folhinhas que vocês preenchem de avaliação pré-operatória, tem toda a rotina de pré-operatório do paciente com suas particularidades. Na rotina do instituto, o Doppler está lá a partir de 65 anos e além da doença coronariana multiarterial, tem lá a lesão de tronco de coronária esquerda. Não esqueçam e não pensem que não, Marcinho, isso é óbvio, né? Não adianta. História de safenectomia prévia, já tivemos paciente com cicatriz na perna que foi para a cirurgia de revascularização. Chegou lá, abortou-se o procedimento, já que não fazíamos ideia da repercussão e o paciente tinha feito uma cirurgia de safenectomia. Então, sempre coletem a história, que às vezes é uma coisa tão banal para o paciente que ele esquece mesmo de falar, né? Então, tem que se questionar porque se não pudermos usar essa fênix, eu vou ter menos vasos disponíveis para encher. Pacientes que têm sintomas urológicos devem, na rotina lá do instituto, passar o catéter vesical de demora na noite anterior, ou na tarde final da tarde anterior, né, eu diria. Se houve dificuldade, a gente aciona a urologia. Não deixem de coletar história de sintomas urológicos, especialmente nos idosos. Às vezes, os pacientes fazem uso de medicamentos para hipertrofia prostática benigna, então sejam contundentes nessa história. Pacientes que têm passado de úlcera péptica, sangramento gastrointestinal, avaliar a necessidade de endoscopia, ah, se for necessária para o procedimento dele, anticoagulação. Semana passada, essa semana, na coronária, tinha um paciente com uma história de úlcera e que ia para revasque. Ah, não esquecer alergia a medicamentos, isso para qualquer cirurgia, tá, pessoal? O pré-operatório
no centro cirúrgico é o ambiente onde estão os medicamentos que mais causam alergia, que são anti-inflamatórios, bloqueadores neuromusculares, antibióticos, grandes promotores de reação alérgica. E, eventualmente, os pacientes vêm para a gente lá no Instituto somos referência, né? Com história de alergia a látex, e a gente tem que providenciar um ambiente látex-free para ele. Na intranet do Instituto tem o protocolo de alergia a látex. Pacientes que fizeram radioterapia prévia, eles podem ter fibrose do mediastino, vai ser o mediastino hostil. Quando o cirurgião abre o externo, dá de cara lá com uma carapaça fibrosa. E aí, como é que ele vai acessar o campo, né? Pacientes com história de doença psiquiátrica, já contraindicamos algumas cirurgias por conta de uma doença psiquiátrica, um paciente, doença psiquiátrica mesmo, né? Não que a gente não deva valorizar qualquer história de doença psiquiátrica, mas pacientes mesmo com distúrbios delusionais, né? Com mania, com psicose, pacientes com história de sangramento prévio ou estado hipercoagulável. Ah, é recomendado fazer uma avaliação nutricional. Ah, você precisa fazer uma avaliação nutricional é, extensa? Não. Olha os grupamentos musculares, coleta a história se o paciente teve perda de peso, especialmente os valvares com insuficiência cardíaca, sobretudo se já tiver algum grau de disfunção hepática, por insuficiência cardíaca direita, né? Que eventualmente o paciente até perde proteína pelo intestino nessa situação, né? Então, avaliem as massas musculares, coletem uma albumina no pré-operatório. O ideal, se a albumina do pré-operatório do paciente é menor que 3, é você suplementar aí pelo menos uma semana, do ponto de vista nutricional, não é dar albumina na veia, não. Infecção ativa é uma contraindicação, atenção especial para sintomas gripais, certo? ah, Rever qualquer história de distúrbio da coagulação por cirurgia prévia, procedimento prévio, ou qualquer coisa na história, né? Isso é mais válido, inclusive, né? Tá lá no Harrison, né? Você ter uma história de sangramento mais robusto, é um dado mais robusto do que a avaliação laboratorial da coagulação que a gente faz. E se o paciente é um paciente de reoperação? Reoperação, ó, de novo, aumenta o risco de ter o mediastino hostil, com fibrose, carapaça, ali impedindo o acesso ao campo cirúrgico, e aumenta o risco de sangramento. Bom, exame físico, a aparência geral do paciente, né? Esses dias eu vi, eu gosto, quando o paciente é mais grave, de ir na beira do leito, né? Conversar. Então, a aparência geral, é um paciente que tem ali dispneia em repouso, que está com evidente perda de massa muscular, com edema, com ascite, enfim. Também peguei hoje um paciente, falei assim, poxa, mas o tórax desse homem, é tonel, e a barriga dele, ele tem uma pancinha aqui, né? Vou olhar a tomografia dele. Quando a gente for olhar a tomografia, eu pedi para o Paulo e o Pedro revisarem, ele tem a gordura abdominal se projetando para o tórax, né? Então, impede a cirurgia? Não. Mas é bom a gente avisar para o cirurgião que ali tem coisa. O estado mental, ansiedade, depressão, nossa, isso é uma coisa que a gente vive diariamente, né? Ansiedade do paciente aguardar a cirurgia e tal. Humor, infecção cutânea. Está escrito, inclusive, na nossa rotina. Lembrem de tirar a camisa, o pijaminha do paciente e examinar para a presença de alguma ferida, alguma lesão, sobretudo lesão fúngica, sobretudo no externo, nas regiões inguinais e nas pernas. É para examinar, porque já aconteceu muitas vezes de subir para o centro cirúrgico, chega lá, tem uma infecção fúngica, tem uma foliculite, cirurgia abortada. Dentição, importante, sobretudo no contexto de doença valvar, né, esses pacientes, se factível, né, porque a gente não segura uma cirurgia de urgência e emergência por conta do tratamento odontológico.
mas se factível, fazer toda a avaliação e tratamento odontológico antes da cirurgia. Pesquisar sopro carotídeo, 10 a 15% dos pacientes com doença coronariana têm sopro carotídeo, então você vai examinar 100 na residência, 10 vão ter, fique esperto. Sopro cardíaco, é óbvio, né? Presença de aneurisma de aorta, que marca doença vascular, né? E doença vascular periférica, por dois excelentes motivos. Principalmente se o paciente tiver disfunção do VE. Ele pode precisar passar balão intraórtico como suporte circulatório no perioperatório. Essa semana a gente passou balão em dois pacientes. E se ele tiver insuficiência arterial, a cicatrização da ferida após essa fenectomia pode ser comprometida. Observar a presença de veias varicosas, não é assim, veia varicosa é igual necessariamente insuficiência venosa profunda, mas temos que investigar. Ah, Idealmente, né, se o seu paciente vai para a cirurgia, você propôs o uso de mamárias para ele, ah, medir a pressão arterial em ambos os membros superiores. O diferencial esperado entre um braço e outro é até 10 milímetros de mercúrio. Caso seja maior que 10, isso pode, não é que vai não, né, pessoal, né, é igual X é igual a Y, não, mas pode identificar pacientes com estenose de subclávia, que é uma contraindicação relativa ao uso da mamária. Bom, de exames complementares, espero ter deixado vocês bem assim antenados, que começamos pela história, passamos pelo exame físico para fazer uma boa avaliação pré-operatória. Agora vamos para os exames complementares. Em termos de laboratório, o que que a gente precisa? Hemograma, TAP, PTT, contagem de plaquetas, determinação dos eletrólitos, com mais rigor nos pacientes que estão em uso de diurético e ECA, né? Função renal, a mesma coisa, função renal deteriorando é um marcador muito negativo para a gente, de evolução no pós-operatório. A glicemia, cuidado, né? Não precisa fazer a glicemia de 4 em 4. É para fazer, para verificar antes das refeições e ajustar, né? Há pouquíssimo tempo foi revisto o esquema de controle glicêmico no paciente internado no instituto, também está lá na intranet. Me parece que vocês até receberam uma visita lá do pessoal para falar sobre isso, né? Testes de função hepática, principalmente aí paciente com insuficiência cardíaca ou em uso prévio de estatinas, ou paciente com síndrome cardiometabólica suspeita, né? A gaso já comentamos, quando deve coletar. A TSH não é obrigatório, embora não seja incomum que a gente encontre hipotireoidismo, mas se o paciente vinha em uso de amiodarona, como é o caso de muitos dos nossos pacientes, é obrigatório. A hemoglobina glicada, a BNP e proBNP não são obrigatórios, são exames caros, mas tem uma associação com impacto prognóstico. Então, eventualmente, em algum paciente com insuficiência cardíaca, a gente pode usar como marcador prognóstico, mas, assim, sem evidências contundentes. Ah, Urinálise, né? Pacientes, sobretudo diabéticos, hipertensos, para flagrar alguma alteração da função renal. Radiografia de tórax PA e perfil é obrigatória. Ah, Precisamos olhar lá os campos pleuropulmonares, cicatrizes, buscar derrame pleural e buscar cálcio na parede da aorta. Vocês cansam de me ver, por favor, dá um zoom aí no botão aórtico para mim, né? O eletrocardiograma para avaliar distúrbios da condição de base que podem me deixar mais antenado, falar para o cirurgião, "Ó, esse doente tem um PR de 400 milissegundos. Por favor, não bota só um fiozinho de marca-passo epicárdico, porque se ele parar de capturar, vai me dar problema." Ou para avaliar doença isquêmica, avaliar alguma progressão da doença do paciente. Mapear as veias, quando indicado, teste de função pulmonar, quando indicado,
nós temos um time forte de pneumo que nos apoia aí nessa avaliação, né? E eco sempre, ah, cintilo e ressonância para alguns casos que a gente está sempre discutindo, né? De avaliação de viabilidade, de percentual de fibrose miocárdica, quando a gente está em dúvida, né? E a cinecoronariografia para os pacientes valvares, para os mais idosos, para os tabagistas, para aqueles com uma expectativa não pequena de ter doença aterosclerótica. A nossa meta é uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5 e uma albumina maior ou igual a 3. Anemia, outra coisa que vocês também me vêm falar, não, pessoal, hemoglobina de 10 não dá. Então, pacientes com anemia moderada, hemoglobina menor que 10, têm um risco maior de evento adverso, como AVC, insuficiência renal e infecção externa, após a cirurgia, e tem maior mortalidade cirúrgica. Então, tá aqui, ó. Paciente tem anemia, ó, vejam como a coisa é importante, tem até um fluxograma. Tem anemia, a cirurgia eletiva determine a causa. É anemia de doença crônica, anemia da inflamação, ah, anemia crônica hereditária ou adquirida, é deficiência de ferro ou B12 ou ácido fólico, vou tratar antes da cirurgia. Se for urgência ou emergência, prosseguir com a cirurgia, já começar a sua avaliação, né? E tratar a causa, mas já sabendo que esse é um paciente propenso a necessitar de transfusão, né? E transfusão tem um impacto, um dia a gente pode marcar uma aula sobre isso, que é claro, né, na evolução do paciente. Chega a ser quase que linear a associação de mortalidade com a transfusão de concentrado de hemácias para a cirurgia de revascularização. Leucocitose, pensar em infecção, pensar em doença inflamatória, ou o paciente está em uso de corticóide por algum motivo, ou a gente teve recentemente, dois pacientes, bem recentemente, síndrome mielodisplásica. Ah, plaquetometria no paciente internado mostrando plaqueta baixa, a paciente que vem internada em uso de profilaxia da trombose venosa profunda ou anticoagulado por qualquer indicação, FA ou síndrome coronariana aguda, ou prótese, pensar em HIT. E se isso for, se nós fizermos o diagnóstico HIT, infelizmente é possível que não seja factível a cirurgia daquele paciente por um bom tempo, né? Porque não temos, assim, não tem no Brasil, tá? Uma estratégia de anticoagulação, medicamentos para anticoagular o paciente durante o bypass que não seja heparina. Pacientes com doença renal crônica, estágio 3, 4, especialmente os nossos pacientes diabéticos, são mais propensos a lesão renal aguda no pós-operatório, e isso tem associação com a mortalidade cirúrgica. Cuidado, fiz um CAT, uma angio-TC. Muito cuidado, geralmente, quando vocês me passam. Vamos fazer angio-TC. Vou fazer angio-TC antes da cirurgia. Vamos fazer o CAT antes da cirurgia no valvar. Eu peço pelo menos 48 horas antes de colocar o paciente em bypass cardiopulmonar, né? O que que acontece? O rim fica lá durante a SEC recebendo aquela circulação não pulsátil. Então, até o quarto dia de pós-operatório, é esperado uma deterioração da função renal, e acontece, é real e oficial, tá? E depois, se o paciente não teve nenhum medicamento, não usou medicamento nefrotóxico, não ficou chocado, não teve nenhuma outra agressão para o rim, isso é sinal, de que vai recuperar a função renal ali, mas é esperado. Assim como também pode acontecer, quarto dia também marca a queda das plaquetas, geralmente pós-bypass, é até o quarto dia. Após o quarto dia, você já começa a observar que ela vai retornando progressivamente aos níveis basais. Hiponatremia também é marcadora de evento, tem associação com maior risco de evento coronariano, infecção de ferida operatória, de pneumonia,
tempo de permanência hospitalar prolongado e mortalidade no pós-operatório. Então, cuidado aí nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e uso de diurético. A hipercalemia, na maioria das vezes, reflete disfunção renal, também deve ser manejada antes da cirurgia, gerenciada antes da cirurgia, já que a maioria das soluções cardioplésicas contém altas concentrações de potássio. Disfunção hepática, observada por um aumento de fosfatase alcalina ou TGO, está associada à mortalidade. O que que a gente deve pensar nesse perfil dos nossos pacientes cardiopatas? Principalmente, se for real, pensar de muito tempo atrás, né? Pensar em hepatite viral, pensar em cirrose, pensar em congestão hepática passiva crônica, a gente vê, né? Insuficiência cardíaca direita, pericardite constritiva ou doença da válvula tricúspide é o perfil de paciente. Você tem que ficar esperto com a presença de hepatopatia associada à doença cardíaca dele, ou pacientes em uso de estatinas. TSH já falamos, para paciente em uso de amidarona. Amidarona causa distúrbio tiroidiano, que pode ser para mais ou para menos, hipo e hiper em até 15% dos pacientes. E BNP elevado no pré está associado à disfunção ventricular no pós-operatório, com necessidade de inotrópico ou balão e mortalidade mais elevada, sobretudo após troca valvar aórtica e revascularização miocárdica. De novo, não é para sair fazendo BNP, isso aqui é ciência que a gente está fazendo aqui. BNP, cara, vamos pela avaliação clínica. Óbvio, urinocultura não precisa pedir se o paciente não tiver nenhum sintoma urinário, não é para pedir. A radiografia de tórax, já comentamos um pouquinho, é para observar doença pulmonar ativa ou se há calcificação das paredes marcada e observar na radiografia do tórax, no paciente de reoperação, se há proximidade do VD com externa, né? Porque às vezes tem fibrose e retração, aí o cirurgião vai serrar o externo, está lá o VD lindamente embaixo, colado no externo. No Instituto para reoperação, a gente faz tomografia, justamente para não ter essa surpresa, né? Então, observar a proximidade das estruturas cardíacas e dos clipes da mamária, da tábua external, principalmente na projeção lateral. Eletro, avaliar a isquemia, avaliar a presença de fibrilação atrial, né? A gente tem uma tendência aí a excluir o apêndice atrial esquerdo nos valvares. Se a FA tiver menos de 6 meses de instalação, tem 80% de chance de reverter no pós-operatório. Cuidado nos pacientes que têm BRE, já com QRS alargado, com todas as características de um BRE mais avançado. Nesses pacientes, ao passar o catéter de Swan-Ganz pelas câmeras direitas, você pode fazer um BRD transitório, e se o paciente já tinha um BRE, bloqueou os dois fascículos, o que acontece? DVT. Paciente que tem bradicardia de base, isso a gente vê bastante lá na enfermaria de coronariopatia, né? Vira e mexe, mas pessoal, não está tomando beta por quê? Quando a gente vai, é um doente bradicárdico de base. Então, ah, bradicardia de base, também devo ficar antenado para a possibilidade de necessidade de estimulação cardíaca artificial temporária. E isso vai me atrapalhar a iniciar o beta-block no pós-operatório. A gente reinicia a partir das primeiras 24 horas. É altamente efetivo em prevenir FA. FA tem uma prevalência de 30% mais ou menos no pós-op de cardíaca, é muito comum e é uma doença que tem como prevenir. O beta, mais de 80% efetivo, né? E deve ser iniciado lá na enfermaria de vocês. Bom, em termos de scores de avaliação de risco de mortalidade e morbidade, né? Esses scores, nós temos dois grandes scores, o STS, e o Euroscore 2. Eles levam em conta dados demográficos do paciente, como idade, gênero, raça, as comorbidades. Vocês
vira e mexe estão aí calculando, né? Que possam ter impacto potencial na recuperação. Como é a apresentação da doença dele? É aguda? Não é? Tem só doença da coronária, ou tem doença da válvula, tem doença da aorta concomitante, né? A natureza e o grau da cardiopatia e o grau de disfunção ventricular. Avaliam também a extensão da cirurgia que vai ser feita, se é um estado de reoperação e se o paciente estava criticamente doente no pré-operatório. Então, ah, o Euroscore 2, vocês estão bem acostumados com eles, né? Então, são lá fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao coração, fatores relacionados ao procedimento cirúrgico. E a gente vai agregando pontos e vai aumentando a mortalidade. De forma que o Euroscore 2 maior ou igual a 6 implica numa mortalidade de cerca de 11%. Então, o paciente, com todas as vocês vão ver ao longo do tempo que tem umas mazelas nesses scores, né? Eles nem sempre refletem doentes, porque às vezes isso aqui é criado a partir de um banco de dados. Os nossos doentes são muito banco de dados europeu. Os nossos doentes aqui, reumáticos, multivalvares, eles não estão contidos. Garanto para vocês que eles não estão contidos no Euroscore adequadamente, não estão contemplados lá, né? Como amanhã, né, que a gente tem uma dupla troca, uma plastia tricúspide, esses doentes não estão bem contemplados. Então, pacientes com score de 0 a 2 são ditos de baixo risco, SIC, pacientes 3 a 5 médio risco, e maior que 6 alto risco. Eu gosto muito do STS, porque além dele me dar a mortalidade prevista, ele me dá a probabilidade de complicações. O problema dele é que ele não contempla qualquer cirurgia, né? Então, contempla RM isolada, troca valvar aórtica isolada, troca valvar mitral isolada, troca valvar aórtica com RM, troca valvar mitral com RM, reparo mitral e reparo mitral com RM. Então, não contempla tudo. Naquela diretriz última que eu falei para vocês de cirurgia de revascularização miocárdica, a recomendação é usar o STS. Tá? Então, botei aqui, por exemplo, para vocês. Uma mulher de 75 anos, hipertensa, diabética, tem uma estenose aórtica e DAC multiarterial com lesão envolvendo o tronco de 50% a 69%, assintomática, com função do VE normal e a cirurgia foi eletiva, ela tem um risco de óbito para troca valvar aórtica com RM de 3,6, mas ela tem um 10% de risco de ficar na ventilação mecânica prolongada, tem 4% de risco de reoperação, 2,5% de insuficiência renal, 2,7% de AVC, tempo de permanência prolongado de 20%. Então, assim, o STS, na minha humilde opinião, tem aí esses caprichos, né? Aqui coloquei para vocês os fatores de risco para mortalidade cirúrgica, em ordem decrescente, do mais importante, não que todos não sejam importantes, né? Tudo aqui é muito importante, mas assim, do muito, muito importante para o muito importante menos. Então, cirurgia de emergência, disfunção renal ou rim aí, eu digo para vocês, cuidado com rim. Reoperação, idade maior que 75, 80 anos, disfunção do VE com fração de ejeção menor que 30, sexo feminino. Falei isso ontem. Não, hoje, na enfermaria, uma paciente de 1,50 m e poucos e 50 quilos. Eu falei, ih, mulher pequena, pessoal. Mulher pequena complica mais, já avisei para vocês. Lesão de tronco. ah, e comorbidades como DPOC, doença vascular periférica, diabetes e doença cerebrovascular, né? Como eu falei, o que a gente tem de evidência que o STS performa melhor que o Euroscore 2 para RM, particularmente no grupo com mortalidade prevista elevada. Eu agora estou compilando, né? Depois eu falo para vocês os dados do INC. Já tá, os de janeiro e fevereiro já estão comigo para analisar. E assim, nenhum dos dois scores contempla
fragilidade que vem sendo algo cada vez mais discutido no indivíduo que vai ser submetido à cirurgia cardíaca. Não confundam, é velho é sempre frágil, ou só o velho é frágil, porque isso é uma falácia. Os pacientes congênitos, os pacientes de ciência cardíaca têm um potencial enorme de fragilidade. Hoje mesmo, conversei com uma paciente lá no oitavo andar, fui com a Lu lá avaliar uma paciente, mais de 70 anos, ela linda, de cabelinho pintado, toda com a pele bacana. Você olha assim, pô, fala assim, ela é frágil e tal, mas quando você vai avaliar os sintomas dela, ela não faz a alimentação, é o marido que faz. Eu falei assim, mas quem põe a mesa? Não, colocar a mesa eu consigo, mas eu até canso, tá, doutora? Então, assim, ah, não confundir a fragilidade. Assim, botei aqui. Donald Trump tem 78 anos, Lula tem 79 e eles exercem aí em plenas faculdades ah, aí o governo de duas grandes nações. Então, assim, não estigmatizar o velho, mas não deixar de olhar a fragilidade como algo que impacta na evolução dele e não achar que só o velho é frágil. Então, coloquei aqui para vocês a escala de fragilidade clínica, eu acho muito fácil de fazer. Eu perguntei para ela hoje tudo que ela fazia ali. Marcinha, você sabe de cabeça? Mais ou menos. Então, fui lá e falei assim, pô, é frágil. Aí ela, por causa da doença. Eu falei, exatamente. Os sintomas estão claramente relacionados à doença. Um score que está meio assim, que parece que vem mais nos artigos, foi até o score que a gente usou no estudo que estava recentemente sendo feito no Instituto, e parece que vai ser incorporado aí no STS, é o FRIED, né? Que avalia perda não intencional de peso, fraqueza muscular, mesmo medida pelo hand grip, com o esqueci agora o nome do troço, de medir a força de prensa. Exaustão, paciente que se declara muito sintomático, pelo menos 3 vezes na semana, lentidão, mais de 7 segundos para atravessar 4,5 metros numa rota conhecida, todos os nossos andares estão. Quem não viu ainda, lá no finalzinho de cada corredor, tá tudo ali com uma fita preta marcando ali a distância. Não custa nada levar o paciente ali e pedir para ele caminhar. Uma outra coisa que vocês podem fazer é fazer o get up and go, né? Pedir para o paciente levantar da cadeira, andar e voltar. Você tem que observar tudo, como é a marcha dele para ir, como ele faz o voltar e quanto tempo ele demora para fazer o ir e voltar. Ah, analisar por métricas mais com números, né? A baixa atividade dos pacientes. Então, o fenótipo de fragilidade seria se você tivesse pelo menos três desses critérios presentes. E olhem só, esse estudo com 66 mil, quase 66.500 pacientes. Pacientes pré-frágeis. Vamos lá na escala de fragilidade clínica. Eu preciso falar isso para vocês. Pacientes pré-frágeis. Vamos aqui, ó. Pré-frágil. Escala de fragilidade 4. Paciente que se sente constantemente cansado ao longo do dia, que acha que está andando mais devagar que o normal. Paciente pré-frágil já tem 1,5 vezes o risco de mortalidade cirúrgica ajustada e 2,3 vezes o risco a médio termo de óbito. Pacientes frágeis têm 2 vezes, isso é uma revisão sistemática e meta-análise, 2 vezes o risco de mortalidade cirúrgica ajustada, 3 vezes a médio termo, 2 vezes mais o risco de infecção de ferida, quase dobra o risco dele permanecer mais tempo no hospital, e
quase triplica a chance dele precisar de algum step antes. Infelizmente, SUS não tem isso, né? De você mandar para um hospice, para uma clínica de cuidados intermediários, né? Mas é real e oficial. Isso aí cada vez mais tem sido discutido. Bom, agora eu vou falar rapidamente para vocês algumas orientações pré-operatórias. Sugiro que até algumas coisas tem na intranet do INC, né? Mas sugiro, então, que vocês deem uma olhada lá. Vou falar rápido, pouca coisa. Então, medicamentos antianginosos devem ser mantidos até a manhã da cirurgia, antipertensivos também. Aí, isso não é matéria de consenso. Tem uma galera que suspende ECA e BRA, visando reduzir o risco de vasoplegia no pós-operatório. Entretanto, não temos evidência para adotar essa conduta em larga escala, né? Mas se o paciente é aquele que vem com a função renal ruim, ou piorando, o potássio que está ou subindo, que não fica lá, 5,6, não cai, esses, obviamente, a gente vai suspender. Digital pode ser mantido até amanhã da cirurgia. Então, medicamentos que podem causar disfunção renal, incluindo diuréticos, assim, eu tenho horror de diurético no pré-operatório, assim, aquele paciente tá tomando 2, 4, 6 comprimidos de diurético, eles me preocupam muito. Suspender a dose de insulina após o jantar da noite anterior, então se ele toma após o jantar, esse, vou pedir para vocês observar a particularidade do protocolo novo de instituto. Isso aqui é um geralzão, né? De literatura. Suspender hipoglicemia antioral 24 horas antes da cirurgia, manter antiarrítmicos, manter estatinas. Bom, agora vamos para a parte mais lúdica, mas como vocês sabem, eu gosto muito dela, né? Fazer entrevista com o paciente, eu fiz muito isso na minha vida, de ser médica assistente dos pacientes, e na tarde antes da cirurgia eu conversava isso tudo com eles. E a maioria deles tinha uma reação positiva. Um ou outro ficava um pouco assustado quando eu falava da intubação. A intubação é uma coisa que impacta muito eles. Mas se dizia depois satisfeito de saber que ele ia acordar, na imensa maioria das vezes, com um tubo na boca, na garganta. Então, na entrevista com o paciente, discutir sobre com ele como que ele vai acordar, ah, aí a curto termo no pós-operatório, quando ele acordar, ele vai ter um tubo na garganta, que ele não vai conseguir falar, que vai ter ali a máquina respirando por ele, assim que ele acordar e atender a comandos e a oxigenação estiver boa, nós vamos retirar, revisar os medicamentos em uso, seguir as recomendações que eu já passei para vocês, especial atenção para os anticoagulantes. Você pode abrir mão de uma cartilha explicativa sobre o procedimento, eu acho isso muito legal, e falar para o paciente tudo que vai acontecer com ele durante aquele operatório. Então, procedimentos ele vai fazer, ah, onde, quando, o que esperar cada dia. Então, se eu vou acordar com esse tubo na garganta, nesse dia, nesse primeiro dia de pós-operatório, é um dia que o senhor vai sentir mais incômodo, mas se sentir dor, avisa. No segundo dia, nós já vamos remover os seus dispositivos. O senhor vai acordar com um catéter na urina, um catéter no braço, enfim, vão ser removidos os dispositivos, se o senhor evoluir bem, o que a gente espera é que no terceiro dia de pós-operatório o senhor saia da UTI. E, idealmente, né, pessoal, no mundo ideal, que até o quinto dia ele possa ir embora para casa, né? Essa entrevista leva a um alívio do estresse e da ansiedade do paciente, empodera o paciente no próprio cuidado, né? Cuidado centrado no paciente, além de promover recuperação em alta rápida. Coloquei aqui para vocês os cuidados com antiagregantes e anticoagulantes, não esqueçam disso, muito importante, especialmente nós, Suzão lá. O clopidogrel são 5 dias de suspensão para a cirurgia, né? Esses demais a gente praticamente não usa, mas talvez na saúde suplementar vocês possam usar. Printem aí.
Varfarina, vocês já estão carecas de saber. Heparina basta 4 horas de descontinuação. Heparina de baixo peso 24, para dose de anticoagulante 24. Os DOACs aí em torno de 48 horas. Cuidado, que às vezes o paciente. Eu já peguei, hein? Ou o paciente está usando anti-inflamatório. Esses dias mesmo tinha um paciente com gota aí na enfermaria, mas ele estava tomando colchicina e dipirona. E ginkgo biloba. Às vezes o paciente diz que usa um fitoterápico. Cuidado com os fitoterápicos, hein? Eventualmente eles têm alteração na hemostasia. Então, para aquele nosso paciente tão idoso, DAC multiarterial, a síndrome coronariana aguda, você é um intensivista, lá no UTI, como é que você vai proceder? Então, tem que ser suspenso o clopidogrel e programada a cirurgia, se factível, né, pessoal? No mínimo de 5 dias, manter a inox até 24 horas antes da cirurgia, o aspirina tem que manter, é para manter aspirina, estatina e beta, o IECA fica a critério do freguês, no instituto nós não suspendemos, controle glicêmico é obrigatório. Printem isso aqui também, hein? Isso aqui é um roteirinho, hein? História com revisão de sistemas de exame físico, coletar os exames laboratoriais pertinentes que já discutimos, a radiografia de tórax obrigatória, a avaliação ecocardiográfica obrigatória, o Doppler de carótido, já conversamos, né? Sobretudo nos idosos, um paciente que tem marcador de doença aterosclerótica, como aqueles com doença arterial periférica e doença coronariana multiarterial. Se o paciente tiver claudicação, isso está bonitinho lá na rotina do instituto. Não saiam pedindo Doppler para todo mundo. Se tiver claudicação ou sinais clínicos de doença arterial periférica, é para fazer o Doppler arterial. Calcule o STS. Na nossa rotina lá, a gente calcula o Euroscore também, mas aqui é uma revasc, o melhor score é o STS. Avalie a presença de fragilidade. Vou falar mais uma vez. Nem sempre o velho é frágil, nem sempre o jovem não é frágil, e fragilidade marca problemas. Imaginem um paciente frágil que não tem. E existe, pessoal, a gente vê muito paciente sem família. Quem é que vai ajudar esse paciente a se recuperar em casa, né? Avaliar a presença de fragilidade, fazer a orientação pré-operatória, aquela entrevista que a gente conversou, e também fazer com os familiares. Eu costumo fazer como? Eu costumo fazer, já faço junto com o paciente e a família. Chama o seu responsável, vamos conversar sobre a sua cirurgia, que é amanhã, o que que o senhor deve esperar. Isso reduz muito a ansiedade. Coloquei aqui para aquela nossa paciente, né, calculando que ela tem a função ventricular normal. Não sei por que que eu botei carvedilol ali no caso, mas enfim, ela teria uma mortalidade cirúrgica de 0,7. ah, o maior risco dela seria de reoperação de ventilação mecânica prolongada, levando em conta o STS, né, para a cirurgia de vascularização miocárdica isolada. Mas olha aqui, ó, o risco de ficar mais de 14 dias no hospital, por exemplo, seria de 2,5%. Então, queria introduzir vocês, para quem não conhece, no ERAS Cardiac Surgery, né? Vocês talvez já conheçam o ERAS para cirurgia não cardíaca, né? Que é minimizar jejum, é, mobilidade precoce, tirar dreno, sonda. Aqui é algo parecido. Hoje só vou introduzir para vocês o ERAS falando em pré-operatório, mas leiam, acessem o site, lá tem um monte de artigo bacana. O que que é o ERAS? É um Enhanced Recovery After Cardiac Surgery, né? Ah, como é que você pode promover uma recuperação mais rápida no pós-operatório de cirurgia cardíaca, Ah, seja ela com ou sem circulação extracorpórea. E aí, na parte de pré-operatório, que eu queria, que é o que a nossa conversa de hoje, que eu queria chamar a atenção de vocês, o que que diz lá, né? O que que diz lá a sociedade do ERAS?
Deve ser feita uma educação pré-operatória do paciente, conversamos sobre isso, considerar pré-habilitação, sobretudo naqueles com insuficiência cardíaca, doença pulmonar e nos frágeis, cessar álcool e tabagismo, então não inventem cirurgia eletiva no doente que está fumando, fazer otimização nutricional, flagrei ali, insuficiência cardíaca, albumina baixa, poxa, prescreve, e a gente tem suplementos nutricionais concentrados em proteína, não vai ser tanto volume assim, né? No dia da cirurgia, jejum após meia-noite, mas considerar mesmo, a gente já tentou fazer isso no instituto, tá parado, mas a gente já tentou fazer, que é oferecer solução de carboidrato 2 a 4 horas antes da cirurgia, a exemplo, mas as evidências não são tão contundentes quanto na cirurgia não cardíaca, né? O doente que recebe isso, ele inibe a resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? O organismo não fica quebrando energia, carboidrato, proteína para fazer energia, reduz até a necessidade de hidratação no pós-operatório, né? E na cirurgia não cardíaca, até a alta mais precoce. E já inicia, se for cabível, analgesia multimodal, né? O intraoperatório e o pós-operatório são assuntos para outra conversa, beleza? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Nada, Luísa, que isso? Sem dúvidas, muito bom, Breno. Quero ver vocês botar isso tudo em prática, hein? Vou cobrar. Ai, ai, ai. Pedro e Paulo, vocês estão aí? Que bom que vocês gostaram, pessoal. Foi com o maior carinho que eu marquei, tá? Quando vocês quiserem outros temas, vocês falem aí com a Michele ou com a Natália, R1 e R2, respectivamente, que a gente faz, tá bom? Obrigada, Mirna. Pedrão, você tá aí, né? Amanhã, 7 horas, treinamento, hein? Beleza? Valeu, Gabriel. 7 horas o treinamento. O Dr. Guterman falou entre 7 e 8. Chega às 7 cravada, hein? Beleza? Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses minutos, tá bom? Nos vemos, hein? Fiquem com Deus. Cuidem bem dos pacientes. Muito importante.